O segredo do rei. Princesa desprezada desafia desejos e segredos em uma paixão secreta. Isadora não era só uma jovem dama prometida ao implacável Duque de Montclair. Ela carregava um segredo tão negro quanto as nuvens que cobriam a mansão naquela manhã fria e silenciosa. O ar pesado parecia grudar na pele, como se cada sombra escondesse um olhar atento. As paredes douradas do salão dos Montclair vibravam com sussurros e olhares cortantes. Ninguém sabia o que ela guardava, mas todos sentiam que algo prestes a explodir estava no ar. Ela caminhava pelo corredor, o perfume doce e sufocante dos jasmim inundando o ambiente, misturado ao cheiro frio de mármore molhado. Seu coração disparou num ritmo agoniante ao captar, entre a multidão, um gesto sutil que só ela percebeu. O Marquês de Lormont, elegante, sombrio, com olhos como noite sem estrelas, encarava de longe. Um convite silencioso, brilhando naquele olhar duro e indecifrável. O Duque estava por perto, seu perfil austero. Mas no fundo do seu peito, a chama que Lormont acendia era uma condenação e salvação ao mesmo tempo. O convite secreto que recebeu, um bilhete dobrado, guardado entre as páginas de um livro antigo, pulsava contra o peito dela, causando uma mistura perigosa de esperança e culpa. "Encontre-me no jardim ao anoitecer", dizia a caligrafia firme e elegante, enquanto os criados voavam entre os salões, pendurando velas e flores. Cada suspiro de Isadora era uma batalha. O murmúrio da corte, a rigidez das regras, tudo parecia querer esmagar seu desejo e esconder o segredo que poderia destruir tudo que sua família construiu. O que ninguém sabia era que a jovem dama não era só uma promessa de casamento. Seu verdadeiro nascimento era um mistério que, se revelado, poderia derrubar governos e manchar para sempre a honra dos Montclair. De repente, um estalo seco cortou o silêncio. Uma sombra passou entre os convidados, fugaz e ameaçadora. Isadora congelou, os dedos trêmulos segurando a bar. A paixão proibida, o segredo obscuro, a luta pelo poder. Tudo se entrelaçava numa teia da qual Isadora não sabia se conseguiria escapar. E o futuro? Invisível, incerto, mas já carregado de sombras e alívios tímidos, como o toque da mão do Marquês nos dedos dela, por entre segredos e promessas não ditas. O preço para seguir o coração estava apenas começando a ser cobrado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O estalo seco cortou o silêncio como um tiro no meio da festa. O salão congelou. Isadora engoliu em seco, os dedos apertando a barra do vestido até o tecido latejar na pele. Cada olhar ao redor se virou, como se um animal selvagem tivesse entrado no cômodo. No meio daquela roda viva, a sombra fugaz reapareceu, só que desta vez vinha acompanhada. Duas figuras negras, rápidas, cercando o Marquês de Lormont. Ela engoliu o medo que subia na garganta. O Duque franzia a testa, a voz ríspida, avassaladora, mas ninguém fazia caso. A tensão crescia, o perfume doce do jasmim foi engolido por um cheiro estranho, fumaça talvez, ou algo mais ácido que queimava a pele. De repente, Lormont caiu no chão, os olhos arregalados, um líquido vermelho manchando o mármore branco. Isadora viu o horror se espalhar no rosto do Duque
que, sem hesitar, avançou contra os atacantes. Gritos explodiram, os criados correram e o que parecia uma noite de festa se tornou um campo de batalha. Mas não era só isso. No meio daquele caos, Isadora sentiu uma mão gelada agarrar seu pulso. Não! Sussurrou uma voz próxima, rouca e urgente. Virou a cabeça devagar e reconheceu a mulher que até então era apenas um rumor nos corredores. A Condessa de Ravenna. O olhar dela não deixava dúvida. Era medo, ameaça, decisão. Você precisa sair daqui, ordenou sem cerimônia. Já sabem seu segredo. O coração de Isadora disparou, uma mistura de pavor e raiva queimando no peito. Que segredo? Conseguiu sair, a voz trêmula. A condessa só a puxou para um corredor lateral, longe do clamor crescente. Seu verdadeiro pai está aqui, ela sussurrou, quase engolida pela sombra das paredes. E ele não é o Duque. Isadora congelou. A frase soou como a sentença que ela mais temia. Como assim? Sussurrou, olhos marejados. Quem? Por quê? É Tior, disse a condessa, olhando ao redor com pressa. Você foi criada na mentira. E o Marquês, ele não queria só você no jardim. Ele queria te proteger deste segredo. O mundo dela virou do avesso. Enquanto isso, na festa, gritos cortavam o ar e a estátua central do salão tombou, quebrando-se em 1000 pedaços. O rosto do Duque estava irreconhecível. Não mais controle, só desespero e raiva. Mas o golpe brutal ainda estava por vir. Na confusão, a máscara de Lormont caiu no chão, revelando o rosto que ninguém esperava. O irmão desaparecido do Duque. O irmão que todos acreditavam estar morto. O verdadeiro inimigo, o traidor esquecido. A multidão entrou em choque. Sussurros carregavam verdades enterradas, rivalidade ancestral, traição e um pacto de sangue. Isadora caiu de joelhos, sentindo o vestido pesado de suor e vergonha. O mundo que ela chamava de lar, sua promessa, seus desejos, tudo estava rachado, afundando no abismo. E no silêncio que seguiu, uma única pergunta ardia no ar. Quem era ela, afinal? O convite do Marquês, o medo do Duque, a sombra no salão, nada era o que parecia. E o pior, quem mais mentia? Naquele instante, Isadora percebeu que estava sozinha, no olho do furacão, presa numa teia que podia destruir não só sua vida, mas o destino do próprio reino. O que faria agora? O jardim à noite esperava, com segredos que poderiam não salvá-la, mas condená-la de vez. O silêncio que caiu depois da revelação do rosto do irmão desaparecido do Duque era como um punhal cravado no peito de Isadora. Ela mal conseguia respirar. As mãos trêmulas apertavam o tecido do vestido, que já não importava mais. Estava suado, pesado, preso à vergonha que ardia no rosto. Foi nesse instante, quando o caos segurava a todos pela garganta, que um som estranho apareceu. Primeiro um sussurro baixo, quase inaudível. Depois um murmúrio que crescia como um vento cortante entre as paredes do salão. E por fim, uma risada. Uma risada fina, cruel, que não parecia vir de alguém ali presente. Isadora virou a cabeça. Viu as pessoas arregalando os olhos, procurando a fonte daquela voz sombria. Foi então que a porta do salão escancarou com violência, dando passagem a uma mulher que parecia saída de um pesadelo. Ela era alta, com cabelos tão negros quanto a noite mais profunda e com uma capa vermelha que arrastava pelo chão, manchada de poeira. O rosto, parcialmente escondido por um véu, agora se revelou num sorriso que gelava a alma. Achavam mesmo que essa festa era para celebrar lealdades? A voz cortou o ar com ferocidade. A verdade é que todas essas máscaras cairiam hoje. E junto com elas, as mentiras. O salão inteiro prendeu a respiração. O Duque apenas encarou, a testa franzida mais ainda,
buscando controlar aquela intrusa. Mas antes que pudesse reagir, a mulher tirou um pequeno espelho do bolso, um objeto antigo, cravejado de pedras que brilhavam vermelho como sangue. Ela ergueu o espelho diante do duque e do irmão, como se desafiasse o próprio destino. "Olhem bem o que escondem", disse com uma voz baixa e mortal, "porque o que vocês chamam de sangue é uma maldição. Vocês dois não são irmãos. Não de sangue, e muito menos descendentes do trono." Um sussurro involuntário percorreu a multidão. Isadora sentiu o chão sumir sob seus pés. A condessa de Ravenna estava ao seu lado, o rosto pálido, como se a revelação a tivesse tirado do próprio corpo. "Do que está falando?" o duque rosnou, tentando esconder o medo que apertava sua voz. A mulher riu, um som cruel. "Vocês foram criados numa farsa. Em vez de sangue nobre e direito ao trono, carregam algo muito mais sombrio, veneno nas veias. Vocês não são Montclair, são filhos do exílio, nascidos numa prisão distante, um lugar onde o próprio reino jogou fora seus piores pecados." Isadora sentiu uma fisgada no coração. O queixo tremia e uma lágrima correu silenciosa pela face. "Não", ela murmurou. "Isso não pode ser verdade." "Mas é", respondeu a mulher com indiferença. Então, com um movimento brusco, jogou o espelho no chão. O vidro se quebrou, espalhando estilhaços como se fossem dentes prontos para morder. No fundo do espelho, por um breve instante, um reflexo distorcido apareceu. Isadora viu, claramente, um rosto que conhecia, o seu. Mas a imagem era fria, vazia, como se nela não morasse uma filha, uma promessa ou um perigo. Apenas uma peça de um jogo que ela ainda não entendia. "Há mais", disse a mulher, dando um passo à frente, os olhos brilhando intensos. "Alguém está aqui, e não é quem vocês acham. Alguém que promete não só destruir sua família, mas apagar todo o nome Montclair da história." Um murmúrio de medo e dúvida tomou o salão. Isadora sentiu a mão do duque apertar seu braço com força. O toque gelado e desesperado. Ela quis recuar, fugir, mas a voz da mulher cortava o ar como uma faca. "O verdadeiro inimigo está entre vocês. Ele se disfarça de aliado, de protetor. Ele é a sombra que manipula tudo ao redor. E está aqui, neste salão." Silêncio mortal. Os olhares começaram a se cruzar, desconfiados, duros. Foi quando, de repente, as luzes caíram. Escuridão total. Um grito cortou a escuridão, e no breu um corpo caiu, com um baque surdo que fez o chão tremer. Quando a luz voltou, o que restava era um sinal vermelho, um bilhete cravado no peito do duque, escrito com sangue. "Isadora é a chave e o jogo começa agora." A festa, o sangue, as mentiras, tudo explodiu de vez. E Isadora, ela não era mais a prometida, nem a filha das mentiras. Ela era a peça principal. Mas de quem? E em que jogo? O silêncio após o bilhete cravado no peito do duque parecia um buraco negro, sugando tudo à sua volta. O salão estava congelado, como se o tempo tivesse parado no meio de um grito preso na garganta. Isadora, de joelhos, sentia a pele queimar, o pulso latejar e o mundo desabar ao seu redor. De repente, o duque caiu para trás, os olhos arregalados, o sangue vazando em ritmo lento e cruel. Ninguém se moveu. A condessa de Ravenna segurou o braço de Isadora com uma força súbita, olhando para ela com um misto de urgência e terror. "Não!" Isadora sussurrou. O olhar vazio, o coração explodindo de desespero e raiva. Mas ali, naquela fração de segundo, o chão tremeu novamente. Um segundo baque, mais pesado, mais brutal, fez a multidão soltar um suspiro sufocado. No meio da confusão, e corpo que caiu não era o do duque. Era o do Marquês de Lormont. O rosto dele, pálido como a lua, estava retorcido, numa expressão de choque e medo. E no instante em que o corpo caiu,
Um som ecoou, o estalo seco de algo rompendo, estilhaçando uma verdade guardada a ferro e fogo. Isadora ergueu a cabeça devagar. Seus olhos marejados buscaram o lugar de onde viera o som. Um compartimento escondido na parede do salão, agora aberto como um túmulo. E de lá saiu um homem. Não era só um homem, era alguém que nenhum ali esperava. A face era familiar demais para ser estranha. Cada linha, cada sombra no rosto carregava memórias escondidas nos corredores proibidos da mansão. Era o pai verdadeiro de Isadora. Mas não o que ela havia imaginado. Ele sorriu de um jeito cortante, duro, uma ferida aberta em forma de olhar. "Acham que eu estava morto?" disse a voz baixa, áspera, incendiando o ar à sua volta. O salão explodiu em caos, gritos, passos, mãos apertando armas, perguntas gritadas. Isadora sentiu a mão da condessa soltara, e ela ficou ali parada, com a respiração curta, o vestido suado grudando na pele. "Pai?" Saiu quase engasgada, a esperança se misturando com a dúvida, com o medo. "Sim", ele respondeu, a expressão fechada. "E vocês?" Olhou para o duque caído e para o irmão ressurgido. "Todos vocês foram marionetes. Marionetes presas num teatro de mentiras." Um calafrio percorreu a espinha da princesa. De repente, o que ela pensava que era verdade, aquilo que sustentava seu mundo, começou a ruir rápido demais. "Por quê?" Sua voz falhou, os olhos marejados relutando em acreditar. "Por que esconder isso? Por que deixar tudo virar sangue e fogo?" O homem deu um passo à frente, puxando uma carta envelhecida do bolso do casaco. "Porque a verdade não pode nascer na luz", disse, entregando a carta a Isadora. "O segredo do passado é mais negro do que qualquer um pode imaginar. Vocês não são herdeiros do trono, são herdeiros de uma traição tão antiga que a própria história tenta apagá-la." Isadora sentiu as mãos tremerem conforme abriu o papel amarelado. As palavras eram poucas, frias como o mármore, mas carregavam uma sentença: "O sangue que vocês herdam é maldito, e só a chave pode libertar ou condenar para sempre." Foi quando ela percebeu o bilhete no peito do duque, o bilhete em suas mãos e a chave. Tudo estava conectado. Tudo era um jogo muito maior. Um jogo no qual nem ela, nem o duque, nem o marquês eram o que diziam ser. E no meio daquela tempestade invisível, o verdadeiro golpe veio. A condessa de Ravenna desviou o olhar do homem da sombra para Isadora e sussurrou, como se o próprio ar pudesse traí-la: "Não é você quem tem a chave, Isadora. É ele." E apontou para o irmão desaparecido do duque, agora com um sorriso cruel que dizia: "Eu estava esperando por isso." O salão inteiro parou de respirar. Isadora encarou o homem, olhou para o irmão do duque, sentiu o peso do segredo e da traição esmagando seu peito. Naquele instante, soube que nada mais seria como antes, que o jogo não tinha começado. Ele já estava sendo jogado, e que no fundo da noite, só uma coisa era certa: a verdade vai matar ou salvar. Mas para descobrir qual, Isadora teria que escolher em quem confiar, ou em quem destruir primeiro. O silêncio após o bilhete cravado no peito do duque parecia um buraco negro, sugando tudo ao seu redor. Isadora estava de joelhos, a respiração rápida, o coração pulsando como um tambor apressado. O caos não parecia ter fim. A verdade que emergia era como uma tempestade, e ela estava no olho do furacão. A figura do homem, o pai verdadeiro, pairava sobre o salão, e todos os olhares se voltaram para ele, um misto de horror e incredulidade no ar. Mas foi quando ele avançou, passos firmes, que tudo se transformou em uma cena de pesadelo. "Eu não vim aqui para discutir", exclamou, e a voz dele reverberou nas paredes, cortando a tensão como uma espada. Isadora sentiu seu estômago revirar. Aquela voz era familiar e ao mesmo tempo como música dissonante. O duque caído olhou para o irmão, um gesto de desafio,
enquanto todos ao redor sussurravam, perplexos. O que você fez, pai? A pergunta saiu de Isadora, uma mistura de dor e raiva. Suas mãos tremiam. Mas antes que ele pudesse responder, uma sombra emergiu, como um predador à espreita. A condessa de Ravenna, com o rosto pálido, estava mais nervosa do que antes. Ela se aproximou, os olhos arregalados. Não é apenas isso. Começou, mas uma voz interrompeu. Chega! Gritou o irmão do duque, um lampejo de loucura atravessando seu olhar. Você não vai destruir tudo de novo. Então, ele puxou uma adaga do cinto. O brilho do metal cortou a tensão do ar. Todos congelaram e a atmosfera mudou, como se um campo de batalha estivesse se formando. Isadora tragou em seco, os olhos fixos na adaga. O que estava prestes a acontecer transformava aquele momento em algo cru e perigoso. Fogos cruzados. Mentiras e verdades escandalosas se entrelaçando numa dança mortal. Não! Isadora gritou, mas sua voz não passou de um eco distante. Era como se o tempo estivesse paralisado. O duque, ainda deitado no chão, começou a se arrastar, amorfo, tentando chegar perto do irmão. Os rostos da multidão eram máscaras de pavor e excitação. Cada suspiro uma faísca, cada movimento uma promessa de caos. E então, num movimento rápido, o irmão do duque atacou. A adaga atingiu o ombro do pai de Isadora, e a sala explodiu em gritos. Você não escapará novamente, ele gritou, os olhos reluzindo em um frenesi. Mas em vez de sangue, um líquido negro e espesso começou a escorrer, moldando-se como uma sombra viva sobre o chão de mármore. Isadora saiu de seu torpor, o horror tomando forma diante de seus olhos. A figura do pai começou a se transformar, as feições distorcidas sob a luz das velas. O corpo dele se contorceu, como se algo estivesse lutando para sair. Não, não é possível, ela murmurou, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. O que estava acontecendo? Então do escuro veio um riso familiar, e uma figura emergiu das sombras. Uma mulher, com longos cabelos prateados e um olhar que queimava com intenções. Era a rainha exilada, mãe de Isadora, e agora estava ali, com um olhar de prazer maligno. Estava esperando a hora certa, disse, seus olhos fixos em Isadora. A hora de revelar que tudo foi planejado por mim. A sala tremeu com as revelações. Isadora sentiu a terra sob seus pés desmoronar. Ela não era apenas uma peça. Era o tabuleiro inteiro, e os jogadores estavam se revelando um a um. Que jogo é esse? Perguntou Isadora, a voz trêmula. Por que me usar, mãe? Porque você é a chave. A rainha respondeu, com um sorriso que não era de amor, mas de pura manipulação. E assim que tudo acontecer, eu recuperarei o que é meu de direito. E o caos se instalou novamente, enquanto a verdade obscura se desenrolava diante dela. A sala estava cheia de sussurros. O olhar da condessa era um choque de desgraça e de culpa. O irmão do duque agora tinha uma nova missão. E o pai, não mais um homem, mas um peão no jogo deles. Isadora caiu contra a parede, o vestido arrebentado como seu mundo. Ela estava cercada por mentiras, e a única coisa que restava era uma escolha desenfreada. O que faria agora? Naquele momento, com o futuro pendendo sobre uma linha fina e cortante, ela percebeu que precisava tomar a decisão que mudaria tudo. A chave estava em suas mãos, mas a que preço? E com uma última olhada ao redor, seu olhar encontrou o do Marquês, brilhando no fundo. Um brilho de compreensão e tragédia, como se liberado de uma prisão. E naquele instante, entre o caos e as máscaras, o verdadeiro jogo começava. O silêncio após o grito da verdade era como um eco sombrio, reverberando nas paredes do salão, enquanto a transformação do pai de Isadora dominava a cena. A multidão, petrificada, mal ousava respirar. O irmão do duque, ainda com a adaga ensanguentada em mãos, olhava em volta com os olhos frenéticos. Isadora, pressionada contra a frieza do mármore,
sentia o coração pulsar como um tambor em sua pele. O que estava acontecendo? O corpo do homem que havia conhecido como pai se contorcia, revelando pouco a pouco a essência do que realmente era. A sombra dele brotava do chão, criando formas grotescas, como se a própria mentira ganhasse vida. E então, no meio daquele horror, uma voz familiar e ameaçadora cortou o ar. "Chega de jogos!" bradou a rainha exilada. Seu sorriso agora, uma máscara de triunfo. A beleza dela, antes admirada, agora parecia cruel e fria. O que eles não sabem é que não estão preparados para a verdade. Isadora mal teve tempo de processar as palavras quando o corpo de seu pai se despedaçou em uma explosão de sombras e luz. Um grito gutural ecoou, e em meio à confusão, algo novo emergiu do que antes era humano. Era uma criatura, metade homem, metade algo que Isadora não conseguia compreender. A pele, agora escamosa, cintilava com um brilho sombrio. E os olhos, eles não eram olhos. Eram abismos vazios que pareciam puxar tudo que se aproximava para dentro deles. A sala estremeceu e Isadora finalmente bateu com a mão na boca, presa entre a realidade e a fantasia. As risadas cruéis da rainha ecoavam, misturadas ao grito agonizante do irmão do duque. "Ele se tornou o que sempre foi", ela exclamou, rindo, enquanto os convidados desesperados tentavam fugir. Mas a porta se fechou antes que pudessem sair. A linhagem maldita do exílio está aqui, prestes a se revelar. O homem-monstro avançou para a rainha e a cena era grotesca. O duque, agora mais pálido que nunca, começou a se levantar, as mãos agitadas, como se quisesse tocar a verdade que estava prestes a ser desvelada. "Não!" gritou ele, sua voz tremendo. "Não podemos deixar que isso aconteça." Mas os olhos dele se encontraram com os de Isadora, e ali, naquele momento, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Era como se a verdade estivesse suspensa entre eles, um fio visível ligando seus destinos. Isadora percebeu que havia mais no monstro do que apenas um ser maligno. Havia uma dor, uma perda. E se ele era o que seu pai havia se transformado, quem poderia, afinal, ser o verdadeiro inimigo? Nesse instante, algo aconteceu. A criatura, em sua forma grotesca, começou a falar. E a voz era a mesma que tantos anos atrás a embalaram em sonhos. "Isadora." Esse nome flutuou no ar como uma promessa quebrada. "Você não é apenas a chave. Você é a coroa. E eu sou seu verdadeiro protetor. Não o que sempre quis, mas o que você precisa." A multidão vacilou entre o terror e a compreensão. E Isadora sentiu um frio que não era apenas o da situação. Era um frio que vinha do fundo do seu ser, como se, numa fração de segundo, todo o universo tivesse girado em torno dela. Alguém atrás dela começou a sussurrar. Uma voz familiar que ela tentava ignorar. "Você não pode acreditar nele, Isadora." Era a condessa, sua expressão uma mistura de medo e dor. "Ele irá te destruir." O calor de sua mão no braço amplificou a sensação de escolha. A sala então parecia um campo de batalha onde a lealdade se tornava o mais precioso das armas. As lanternas balançavam, criando sombras dançantes que pareciam ter vida própria. As risadas incessantes da rainha exilada quebravam a tensão. "Vejamos, minha querida." Ela provocou, desafiadora. "O que você escolhe? O amor que destrói ou o poder que eleva?" Isadora estava em pé, o vestido flutuando ao redor dela, enfrentando a decisão que mudaria tudo. A linha entre traidor e aliado havia se tornado tênue. Com os olhos fixos na criatura, que agora carregava a verdade, ela se sentiu dividida. O que mais seria revelado? O que realmente significava sua herança? E, justo nesse momento, o chão estremeceu novamente, fazendo a multidão titubear. Uma sacudida de poder que emanava do próprio coração do salão. Algo estava prestes a romper.
A rainha exilada sorriu, e Isadora teve certeza de uma coisa: não havia mais volta. As escolhas que se aproximavam eram como chamas prontas a consumir tudo ao redor, e a verdade, uma arma de 2 gumes. A escuridão e a luz iriam colidir, e ela seria forçada a escolher um lado. Mas qual deles verdadeiramente era seu? O silêncio após o grito da verdade era opressor, como se a própria sala estivesse segurando a respiração. Isadora estava paralisada, o coração batendo descompassado, enquanto olhares espantados se cruzavam. A criatura, agora uma aberração, olhava diretamente para ela, e cada movimento parecia ecoar uma ameaça velada. Então ocorreu um tremor, um ruído surdo, como se a terra estivesse se abrindo. O salão estremeceu, fazendo os castiçais tilintarem e as velas balançarem. E no meio dessa convulsão, uma sombra se projetou na parede. Isadora, ofegante, virou-se rapidamente e viu algo que não fazia parte do pesadelo, mas que parecia ainda mais real. Ali estava o Marquês de Lormont, os olhos fixos na figura grotesca que era o pai dela, o semblante carregado de um ódio profundo. Ele avançou, mãos espalmadas, como se fosse confrontar um demônio, e em voz baixa, mas cheia de provocação, disse: "Você não sabe com quem está lidando." O irmão do duque, ainda com a adaga suja, se virou para o marquês, um sorriso de desprezo nos lábios. A tensão no ar era palpável. Era como se cada um estivesse jogando uma partida de xadrez, e as peças estavam se movendo a um ritmo acelerado. Uma explosão de gritos irrompeu quando a rainha exilada ergueu as mãos. A expressão de triunfo já não a escondia. Ela estava pronta para revelar mais segredos. Vocês pensam que estão no controle, mas a verdade é que cada um de vocês sempre foi um peão neste jogo. Rosnou, seus olhos brilhando como se houvesse um fogo interno que estava prestes a consumir tudo ao redor. E foi nesse momento que a atmosfera virou novamente. Com uma velocidade surpreendente, a criatura, o que restava do pai de Isadora, disparou em direção ao marquês. Em um instante, a adrenalina tomou conta. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. O marquês se esquivou, mas não rapidamente o suficiente. A criatura lançou um golpe brutal, e uma explosão de sangue manchou o mármore impecável do chão. Isadora gritou, um grito que não era apenas de horror, mas de reconhecimento. Ela viu a faca cravada na carne do marquês, e a verdade realmente começou a se revelar. Você? A voz dele estava fraca, mas os olhos ainda brilhavam com determinação. Você é o traidor. Isadora ficou em choque, palavras se formando sem som. A sala se tornara uma arena, e os espectadores eram tão impotentes quanto as marionetes em um teatro. Cada suspiro de horror é ecoado nas paredes douradas. A rainha exilada sorriu, seus olhos cheios de prazer maligno. Agora você finalmente entende, não é? Sua voz soava como veneno, como se estivesse exultando em cada fragmento de dor ao seu redor. O verdadeiro traidor não é aquele que ataca, mas o que se esconde na escuridão. O irmão do duque olhou para Isadora, a expressão transformando-se entre compaixão e desprezo. Era como se ele tivesse visto o que tantos não perceberam. Não confie nele, Isadora, ele gritou, o desespero na voz. Ele tem seus próprios planos. A criatura, o que foi uma vez seu pai, rosnou, como se absorvesse a traição no ar. E tudo aconteceu tão rápido que a realidade parecia se desintegrar em suas mãos. O marquês, agora caindo, gritou por ajuda. Mas quem poderia ajudar em um mar de mentiras? Isadora se sentou, coração estraçalhado. A verdade estava ali, crua e vilesa, e a dor se erguia como uma sombra infindável. A rainha exilada observava, seus olhos reluzindo com um triunfo que cortava como faca.
Você é herdeira de tudo isso, declarou ela, com um sorriso que não era de amor, mas de propriedade. E a chave, Isadora, está bem diante de você. A escolha é sua. E com o Marquês caído, a coragem dele ainda viva em seu olhar, Isadora teve certeza de que o destino não estava apenas em suas mãos. Algo mais profundo, mais obscuro, estava à espreita. No fundo do hall, a porta se abriu. Uma porta que prometia revelações, mas também um abismo. Ela hesitou. O que ele realmente deixaria para trás? Uma verdade se impôs em sua mente. Tudo que ela acreditava estar construindo poderia ruir, e a escolha estava prestes a ser feita. Mas para que lado ela se viraria? O silêncio após o grito da verdade era como uma parede de neblina densa, abafando os sons ao redor. Isadora se sentia presa em um pesadelo. A figura grotesca de seu pai dominava o centro do salão e todos os olhos estavam fixos nela, esperando uma reação, como se cada suspiro dela pudesse quebrar a tensão no ar. E então, uma batida alta, como um trovão, ecoou. A porta de entrada se abriu violentamente e um homem surgiu, ofegante, coberto de sujeira e sangue. Era o primo de Isadora, Alexandre, um jovem que sempre foi um suporte seguro. Mas o olhar dele estava sombrio, e ele não hesitou antes de chamar. Isadora, você precisa ouvir. A sala congelou, e todos os olhares se voltaram para ele. A rainha exilada levou a mão ao queixo, observando-o com uma mistura de diversão e nervosismo. O que você está fazendo aqui? Bradou a rainha. Mas Alexandre não se importou. Ele desviou para a criatura, agora pulsando como um pesadelo vivo, e gritou. Não é ele, não é seu pai. Isadora sentiu o chão tremer sob seus pés. O queixo dela tremia enquanto pensava em todas as verdades que haviam desmoronado diante dela. Não era seu pai? Como isso era possível? Alexandre estava certo. O homem que ela conhecia desde pequena não era aquele que se transformara diante dela. A mistura de emoções, dor, raiva, confusão, a radiava como um farol. O que? Ela conseguiu sussurrar sem saber se queria saber a resposta. As palavras saíram como um fio de emoção, puxando a atenção de todos. Ele é uma armadilha! Alexandre gritou novamente, agora mais próximo da criatura, que rosnava baixinho, como um animal pronto para atacar. Ele não é de sangue, é uma abominação criada pela rainha. A sala estremeceu com a revelação. Murmúrios começaram a se espalhar como fogo, ecoando entre os convidados que agora olhavam entre medo e questionamento. Era a rainha que sustentava essa farsa? E a rainha, ali diante de todos, com um sorriso triunfante, apenas balançou a cabeça. Ah, querido Alexandre, você realmente acha que eu deixaria algo tão valioso e imortal em mãos tão fracas? A voz dela era açúcar envenenado, cortando o ambiente com precisão. O que você vê é apenas uma máscara. E se ele não é seu verdadeiro pai, quem é você então? A frase caiu como um peso. Os olhares começaram a se voltar para Alexandre. Isadora viu a expressão dele mudar. Um misto entre desespero e raiva. Ele não era tão ingênuo quanto parecia. Eu sou... Ele hesitou, a voz trêmula. E naquele instante de vulnerabilidade, a verdade começou a escorregar de sua boca. Eu sou filho da rainha. Um silêncio petrificado. Isadora não conseguia respirar. A sala passou de choque à indignação e naquele momento, o jogo que parecia uma tragédia romântica se transformou em uma arena de batalha aberta. Mentiroso! Alguém gritou. Mas enquanto todos discutiam, a criatura avançava, seus olhos ardendo como carvão. Isadora percebeu que o tempo estava correndo e cada segundo se tornava uma eternidade. Se você é quem diz ser, então venha, a rainha desafiou, com um brilho maligno atraindo Alexandre como um imã. Vamos brincar de revelações. E antes que Isadora pudesse agir, Alexandre se lançou à frente, pronto para confrontar a única pessoa que havia conhecido como mãe.
Mas naquele caminho algo brilhou, uma adaga reluzente que se destacou nas sombras da sala. Isadora gritou, mas era tarde demais. O tempo havia se esgotado e sua história estava prestes a subir em chamas. Todo o caos o cercava, e enquanto o olhar dela se fixava na adaga, percebeu que a verdadeira questão nunca era quem eram, mas o que eram dispostos a se tornar. E no meio do tumulto, Alexandre sorriu. Um sorriso que não era de amor, mas de traição. Porque naquele momento, Isadora entendeu. A dor que todos sentiam era só o começo. O jogo estava apenas no início, e o verdadeiro inimigo poderia estar mais perto do que imaginava. O silêncio após o grito da verdade era tão denso que parecia pegar no peito. Isadora se sentia paralisada, o olhar fixo na criatura que um dia fora seu pai. A figura grotesca avançava, e o Marquês de Lormont, caindo, sua expressão agora mesclada de dor e traição, se extinguia como uma vela prestes a apagar. Mas algo no olhar dele a fez hesitar. Isadora, ele sussurrou, a voz fraca, mas carregada de significado. O que você fizer agora mudará tudo. A rainha exilada, ainda se deliciando com a turbulência que provocara, levantou uma sobrancelha. A tensão estava no ar, vibrante como uma corda esticada prestes a arrebentar. Sem saber porquê, Isadora fechou os olhos por um momento, tentando decifrar aquilo que seu coração gritava. Então ouviu um frio cortante. Uma voz sussurrou entre os murmúrios da multidão. O que você esconde, Isadora? Isadora virou a cabeça, reconhecendo aquele tom grave e familiar. Era a Condessa de Ravenna, que agora se espreitava às sombras, a expressão tensa. Os olhos dela brilharam com um aviso silencioso que parecia atravessar a sala. Antes que pudesse perguntar, um movimento frenético irrompeu da criatura. Sucumbindo a uma voracidade primal, ele se lançou para a Condessa em um golpe inesperado, uma sombra de pura força. O corpo da Condessa foi arremessado contra a parede e um grito horripilante ecoou pelo salão. A cena parou no tempo. Isadora ficou enraizada no lugar, a mão na boca, imóveis, como se a dor alheia pudesse afetá-la fisicamente. A criatura, agora visivelmente um ser horrendo, lambia os lábios em um frenesi, como se estivesse saboreando a vitória. O olhar dela buscou nos rostos ao redor. A compaixão parecia ter desaparecido. Não! Conseguiu gritar, mas as palavras foram absorvidas pelo caos que crescia. Cada segundo ao seu redor ecoava como se o mundo estivesse desmoronando. Quando a Condessa caiu, a verdade que Isadora começava a aceitar se transformou em um pesadelo maior, e a rainha exilada, em um sussurro bem-humorado, anunciou para todos: vejam o que a fronteira entre o amor e a traição se dissolve. Quem irá se levantar agora? Por meio do pânico, algo no olhar de Alexandre chamou a atenção de Isadora. Seu primo estava de pé, a adaga em mãos, e a expressão dele se transformou, uma mistura de determinação e desespero. Ele também viu a Condessa, e no brilho dos olhos dele, ela viu uma centelha de esperança, uma resolução feita de dor e sagacidade. Não! Alexandre gritou. Para tudo! Ele avançou, escapando das garras da criatura que ainda queria mais destruição. Com um golpe rápido, ele lançou a adaga contra o corpo da rainha. Um movimento que fez o salão inteiro congelar. O metal cortou o ar, atravessou o espaço como um relâmpago. A rainha desviou, e em um instante, o tempo pareceu parar. Um impacto, um grito, e a adaga cravou na lateral da criatura, mas não no corpo que um dia foi de Isadora. Ao invés disso, a energia do golpe reverberou, um flash de luz cortante que explodiu de dentro da criatura. Os olhos de Isadora se arregalaram. No lugar da criatura, algo mais começou a emergir. Uma nova forma surgia, e todos os olhares se concentraram, atordoados quando a verdade brutal começou a se revelar mais uma vez. Eles não estão prontos para o que vem a seguir, gritou a rainha, mas a sua voz
foi levada pelo rugido que se seguiu. O que ficou para trás era a essência de quem sempre fora a rainha exilada. Não um monstro, mas algo mais terrível. Uma entidade carregada de antigos segredos, entrelaçada a cada traição, cada sacrifício que fez durante anos. Ela não era a única que escondia segredos. E no meio da revelação, Isadora viu muito do que sempre acreditou se desvanecer. Uma luz de esperança se apagando, sob o peso de uma verdade cruel. A sala se tornava bola de fogo, onde cada personagem se movia rapidamente entre mentiras e revelações. E a única certeza que Isadora teve foi que agora, mais que nunca, ela não sabia mais em quem confiar. As chamas da verdade estavam prestes a consumir tudo e todos, com a vontade de renascer mais uma vez. E com isso, uma única pergunta ficou no ar. Quem era seu verdadeiro inimigo? O salão, antes reverberando com a tensão de segredos e traições, agora era um caos total. Isadora, de olhos arregalados e coração acelerado, observava o corpo grotesco que um dia foi seu pai se distorcendo. O ataque inesperado de Alexandre atravessara a sala como um arremesso de sorte, mas a rainha exilada estava pronta para retaliar. A agonia que emanava daquele momento era palpável, quase como uma névoa sufocante. Isadora sentiu sua pele arrepiar quando a rainha rugiu, transformando seu desdém em ataque. Mas a adrenalina pulsava nas veias de Isadora, e algo dentro dela se acendeu. A verdade, aquilo que ela sempre buscou, estava ali, prestes a ser revelada. O irmão do duque se virou, e os olhos dele refletiam desesperos e promessas quebradas. Um alerta mudo. "Ari!" gritou Isadora, sua voz ressoando com uma determinação que ela pensou que não possuía. "Isso acaba agora." Ela não tinha certeza do que diria, mas as palavras fluíram. A rainha exilada, que parecia tão invencível, hesitou por um breve instante. E ali Isadora achou uma fraqueza. Com um gesto que ultrapassou sua própria compreensão, ela ergueu a mão, sentindo a força correndo em suas veias, como um eco de gerações passadas. "Você não é minha mãe!" ela gritou, e suas palavras cortaram como uma espada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A rainha, agora visivelmente irritada, balançou a cabeça, seu sorriso se desvanecendo em um olhar sombrio. Confrontada por um poder que surgiu do fundo de sua própria dor, Isadora avançou, os olhos fulgurantes. "O que você fez com todos nós?" Pausou, o ar pesado com lágrimas não derramadas. "Chega de mentiras." E naquele momento de clareza, todas as promessas quebradas e segredos revelados convergiram para ela. O salão rugiu com murmúrios, e os olhares de repulsa e alívio se espalharam entre os convidados. A criatura diante dela hesitou, os olhos injetados de uma emoção que não era mais decadência, mas uma brutal e devastadora verdade. "Você não é o que diz ser", disse um eco familiar por trás dela. Era o Marquês, revigorado pela própria dor, levantando-se lentamente. Isadora sentiu a gratidão fluir como um rio, pulsando entre eles no espaço que havia nublado o coração dela. O que ela temia em um momento, agora parecia ser o que a sustentava. Juntos, eles encararam a rainha exilada. "Sua hora acabou", disse o Marquês. "Pela última vez, você deve enfrentar as consequências de seus atos." A rainha lançou um olhar de desdém, mas havia um tremor em sua voz, uma fragilidade disfarçada que Isadora jamais pensara ver. O desespero a envolvia enquanto a verdade se desdobrava em cada esquina. Nos olhos da rainha, Isadora viu um momento de dúvida, e naquele instante, todo o peso do passado exoa como uma âncora. Ao desferir golpes dentro de si, a rainha tentava encontrar a saída. Was ela de verdade? Ou apenas uma sombra do que uma vez foi amada? Com uma decisão feita em um relance, Isadora avançou. Tocou a rainha suavemente em um gesto de amor e remorso. "Você está sozinha", sussurrou Isadora,
suas palavras como sussurros de vento. Libere-se. A rainha hesitou e, em um movimento frenético, desfez-se em sombras dissolutas, seu grito ecoando por toda a sala. Uma lufada de ar fresco atravessou o salão e a verdade finalmente se estabeleceu. A rainha exilada apenas era um eco de algo muito mais profundo. Foi então que o peso somático da revelação de Isadora despencou sobre ela. As escolhas, as perdas e as dores cravadas que formaram a linha de sua realidade agora se tornaram uma lâmina afiada. Os murmúrios cessaram e a sala se acalmou. O que viria a seguir? A luz da esperança parecia brotar, mas à sombra ainda havia mistérios a serem resolvidos. O duque, embora ferido, olhou nos olhos de Isadora, sua expressão mudando de amargura para compreensão. Você sempre foi a chave, murmurou ele, e pela primeira vez ela viu sinceridade. Isadora não sabia o que o futuro lhe reservava. As cicatrizes estavam lá, e o caminho ainda era incerto, mas os fragmentos de suas memórias, atados às vozes que a cercavam, formavam um novo começo. Ela já não era prometida. Era Isadora, mulher, guerreira e a portadora da verdade. E enquanto a sala respirava um novo ar, uma mensagem se fez urgente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que você é um verdadeiro fã. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.